Fala, meu parceiro, você tá bom? Pra quem não sabe, já estamos no ano de 2026, né? Diversas coisas interessantes acontecendo no mundo, como a Terceira Guerra Mundial, a segunda temporada do live action de One Piece também, e além disso, o mais importante, o remake de Dragon Ball Super. E essa é a pauta de hoje, rapaziada, porque vi bastante gente contra esse remake, dizendo que um anime tão recente não precisa de um remake, e outros, como eu, acreditam que o remake é extremamente necessário. Então vem comigo, rapaziada, que hoje vamos discutir esse tema tão interessante. Puxa a transição aí, editor. Bom, se tem um anime que marcou gerações, esse anime é Dragon Ball. Desde a jornada clássica de Son Goku criança, passando pelas batalhas lendárias de Dragon Ball Z, a franquia se tornou um dos maiores fenômenos da história dos animes. Mas, quando Dragon Ball Super chegou em 2015, a expectativa estava simplesmente nas alturas. Era o retorno oficial da história depois de anos. E o melhor de tudo, com participação direta do criador Akira Toriyama. Só que, apesar de ter trazido momentos incríveis, muita gente concorda em uma coisa: Dragon Ball Super poderia ter sido muito melhor. E é exatamente por isso que hoje vamos falar sobre por que Dragon Ball Super precisa de um remake. Quando Dragon Ball Super começou a ser exibido, os fãs perceberam algo estranho logo de cara. A animação. Diversos episódios tinham erros grotescos de desenho, proporções estranhas e movimentos extremamente limitados. Isso ficou ainda mais evidente durante o arco da luta contra o Bills, que adaptava o filme Dragon Ball: A Batalha dos Deuses. A qualidade visual era tão inconsistente que virou meme na internet. Alguns episódios pareciam feitos às pressas, com rostos deformados e cenas mal animadas. Isso aconteceu porque o anime foi produzido muito rápido, sem o tempo necessário para um acabamento de qualidade. E isso é triste, porque Dragon Ball sempre foi conhecido por batalhas épicas e animações impactantes. Quando comparamos Dragon Ball Super com Dragon Ball Z, a diferença fica muito clara. Mesmo sendo um anime antigo, Dragon Ball Z tinha momentos extremamente bem animados, especialmente nas lutas mais importantes. A transformação de Goku em Super Saiyajin contra Freeza no clássico é um bom exemplo. Essa cena marcou a história dos animes. Já em Super, muitas transformações importantes não tiveram o mesmo impacto. O Super Saiyajin Blue, por exemplo, foi apresentado muito rapidamente. Não teve o mesmo peso emocional que outras transformações da franquia tiveram no passado. Outro problema no começo de Dragon Ball Super foi a decisão de recontar histórias que já existiam nos filmes. Os dois primeiros arcos do anime basicamente adaptaram a Batalha dos Deuses e a ressurreição do Freeza. O problema é que os filmes já tinham uma qualidade absurda de animação. Quando essas histórias foram adaptadas para o anime semanal, a qualidade caiu muito, ou seja, público-alvo vendo a mesma história, mas com animação pior. Isso fez muita gente perder o interesse logo no começo. Outro ponto que um remake poderia corrigir é o ritmo da história. Dragon Ball Super tem arcos muito bons, como o arco do Goku Black e o Torneio do Poder, mas mesmo esses arcos têm problemas de pacing. Alguns episódios são extremamente lentos, outros passam rápidos demais por momentos importantes. Com um remake planejado com calma, seria possível reorganizar a narrativa para deixar tudo mais fluido. Apesar dos problemas, Dragon Ball Super tem ideias incríveis. A introdução dos dois universos, por exemplo, expandiu muito o mundo da franquia. Personagens como o Hit, o Jiren e o Zeno trouxeram conceitos novos e interessantes para a história. O Torneio do Poder, por exemplo, é facilmente um dos arcos mais ambiciosos de Dragon Ball. Mas imagine tudo isso sendo adaptado com a qualidade visual de um anime moderno. Seria algo absurdo. Se existe uma prova de que Dragon Ball Super merece uma nova adaptação, essa prova é o filme Dragon Ball Super Broly. Esse filme trouxe uma das melhores animações da história da franquia. As lutas foram absurdamente bem coreografadas, o impacto dos golpes, a fluidez da animação, tudo parecia exatamente como Dragon Ball deveria ser. Agora imagine todos os arcos de Dragon Ball Super com esse nível de qualidade. Seria simplesmente perfeito. Outro motivo pelo qual um remake faria sentido é que o mangá de Dragon Ball Super desenvolve várias partes da história melhor que o anime. Personagens têm mais profundidade, algumas lutas são mais estratégicas e certos acontecimentos fazem mais sentido dentro da narrativa. Um remake poderia pegar o melhor do anime e do mangá e criar a versão definitiva da história. Nos últimos anos, vários animes receberam remakes que melhoraram muito suas histórias. Um exemplo recente é Rurouni Kenshin, acho que é assim que se fala, que ganhou uma nova adaptação com animação moderna. Outro exemplo clássico é o Fullmetal, que refez a história seguindo melhor o mangá. Esses remakes provam que refazer uma obra pode ser a melhor forma de contar a história corretamente. Dragon Ball poderia seguir exatamente esse caminho. Hoje, os estúdios de anime têm tecnologias muito avançadas, muito mais do que em 2015. Produções modernas conseguem entregar batalhas muito mais fluidas e cinematográficas
cinematográficas. Se Dragon Ball Super fosse produzido hoje, com tempo e planejamento, a qualidade poderia ser muito superior, principalmente nas batalhas gigantescas do Torneio do Poder. Um remake de Dragon Ball Super não seria apenas uma melhoria técnica. Ele poderia reapresentar a história para uma nova geração, corrigir problemas de narrativa, melhorar a animação das lutas e dar mais destaque a personagens esquecidos. E principalmente, poderia transformar Dragon Ball Super na sequência definitiva de Dragon Ball Z. Bom, para concluir, Dragon Ball Super trouxe ideias incríveis, expandiu o universo da franquia, apresentou novos personagens e conceitos extremamente interessantes, mas ao mesmo tempo ficou claro que a produção do anime foi corrida demais. Problemas de animação, ritmo e adaptação acabaram impedindo a série de atingir todo o seu potencial. Por isso, um remake bem planejado poderia finalmente entregar a versão perfeita dessa história. E considerando o tamanho da franquia Dragon Ball, não seria surpresa nenhuma se isso acontecesse algum dia. Porque se existe uma coisa que Dragon Ball provou ao longo das décadas, é que essa história nunca para de evoluir. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like pra me apoiar aí. Se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário bacana aí também, que me ajuda pra caramba. E é isso, rapaziada. Fechou?